Graças te damos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que nos é concedida para mais uma vez estudarmos a tua palavra nesta última aula desta matéria didática geral e envolve também a didática cristã. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que muito têm se esforçado para estarem aqui. Deus, glorifica o teu nome, abençoando-nos, ajudando-nos a transmitir a tua palavra tal como ela é. Abençoando também aos meus irmãos, suas mentes e corações, para que com alegria possam receber a tua palavra. Espírito Santo, fala poderosamente nesta noite, através desta temática que vamos abordar sobre o discipulado cristão, que é um braço importantíssimo da didática geral e da didática cristã. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e continue estendendo teu braço forte em abençoá-los, fortalecê-los, sustentá-los em todas as lutas, dificuldades e desafios da vida. Obrigado. Oramos agradecidos. Eu peço que teu Espírito seja sobre minha mente e meu coração na transmissão da tua maravilhosa e gloriosa palavra. Obrigado. Oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Muito bem, boa noite, a paz do Senhor. Está ali nossa irmã Lúcia Miklos. Isso, prazer grande rever a nossa irmã. Só está faltando irmã Ruth para fechar o time. Irmã Ruth Basílio, né, ela é geralmente bastante pontual, mas com certeza deve ter tido alguma dificuldade, luta, alguma situação de última hora, mas ela é sempre pontual para estarmos aqui. Meus irmãos, apenas uns rápidos avisos e confirmando algumas colocações que já fiz anteriormente. Aqueles irmãos que já enviaram seus trabalhos, aliás, perdão, estou com a minha mente no médio, passa a borracha, muda. Ok. A matéria de didática vai ser na base de um trabalho, né? De um trabalho. Eu já fixei a data? Sim ou não? Só já fixei a data, isso. Então a data já está fixa, estarei aguardando que vocês possam responder o questionário. Alguns já responderam, né? Obrigado os que responderam, os que não responderam têm até aquela data, sem nenhuma dificuldade, agradeceria que pudessem estar dentro daquela data. Em algum caso de extremíssima emergência, é só se comunicar comigo, que eu não tenho problema de estender pelo menos mais 2 semanas. Mais 2 semanas para mim me compromete muito, muito porque eu estou com uma sobrecarga enorme, enorme, grande, muito grande de corrigir os trabalhos. Segundo ponto, próxima segunda, dia 10, se não me engano, dia 10 isso, como é do conhecimento dos irmãos, eu terei um procedimento cirúrgico que vai durar de 3 a 4 horas, e vai me exigir 2 dias estar fora do ar. Então eu vou ficar 2 dias sem absolutamente fazer nada, e aí no terceiro, quarto dia já estarei em condições e voltando às minhas atividades normais. Por esta razão, não teremos a aula da próxima semana. Não teremos a aula da próxima semana. Aí na próxima semana, acredito que já na quarta-feira, se não ainda esta semana, eu estarei anunciando a nova matéria, que eu estarei na responsabilidade do evangelista Kleber. Então, repito, o evangelista Kleber estaria começando a nova matéria do bacharel no dia 17 de março, de hoje a 2 semanas. Então, a próxima segunda vocês ficam sem a aula, né? Descansem uma semaninha. E aí, dia 17, voltamos normal, 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 com o evangelista Kleber. Mas eu vou me esforçar até quinta, eu mando já a informação da nova matéria. E aí revezamos-nos, claro, para dentro do curso médio em teologia. Perfeito? Deixa eu ver se eu não me esqueci de falar nada. Irmã Sandra Sandim já está ali. Perfeito, irmã Sandra. Se a irmã Sandra puder estar com seu áudio, seu vídeo aberto, amém. Se não puder, me deixe saber as dificuldades que está tendo, né? Porque a gente está dando ultimamente a preferência de quem puder ter o seu vídeo aberto, a menos que justifique o vídeo fechado, porque não faz muito sentido, né? Vídeo fechado em aula de online. A maioria das faculdades que eu conheço, e a gente não é diferente, não pode trabalhar diferente,
A gente tolera a questão do vídeo fechado quando o aluno justifica a causa. Mas quando não justifica, a menos que esteja passando um problema técnico. Temos um aluno na quinta-feira que ele tem um Deixa eu problema só técnico. interromper, pastor. Sim, Geralmente senhora. a Sandra, nesse horário, ela está junto com o filho dela na clínica de reabilitação. Por isso que às Sim, vezes ela não pode abrir até o então eu vídeo. sabia, né? Eu sabia, mas eu não sei se isso está se tornando algo contínuo. Por essa é a razão que eu estou fazendo aqui a abordagem, para Sim, que a o gente filho possa dela, saber. A gente precisa saber. Ela acabou de falar agora, né? isso, o Ela filho está dela fazendo precisa. refeições. Não, tranquilo. Se está fazendo refeição, é normal que o aluno mantenha o vídeo fechado. Só estou colocando isso porque é geral e aplicável para todos. Não é nada a nível pessoal, a B, C ou D. Eu espero que vocês tenham compreensão no que eu estou falando, Ela porque eu vai estar estou tendo sempre algumas. nesse processo. Só estou Sim, sim, justificando, porque eu sim. sei o Não, caso. não, tranquilo, 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 né? Mas ela sempre me comunica, ela sempre, né? Apenas estranhei por alguns minutos, ela entrou e depois fechou, então é óbvio que ela estaria, né, trazendo o esclarecimento, né? Porque, por favor, não queiram a mal, porque essa abordagem é aplicado a todos, porque eu estive tendo problemas com a turma da terça-feira, de 20 alunos, 6, 7 estavam com o vídeo fechado e não justificavam o porquê do vídeo fechado. Não, porque eu tenho vergonha, mas peraí, isso é uma aula online. E uma aula online não faz sentido 100%, sempre, 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 não uma, duas, três, quatro, o aluno manter o vídeo fechado, a menos que ele tenha uma razão bem justificada, né? Como o caso da irmã Sandra e outros, né? Ou como pode estar comendo, pode estar fazendo uma atividade, chegou rápido do trabalho, correndo para lá e para cá. Espero que vocês, irmãos, tenham uma coisa chamada senso comum, sentido comum, né? E só justificar, pastor, estou tendo essa tal e tal situação, pronto. Porque adivinhar o que está acontecendo com o aluno é um pouco complicado. Mas eu agradeço a compreensão, agradeço a intervenção da pastora Priscila, mas agradeço mesmo para os que, na medida do possível, quando possam, mantenham seus vídeos abertos, né? Quando não puderem, pelo menos, por favor, nos deem uma nota para sabermos o porquê, para então que não fique uma coisa como um precedente abertos a outros, né? Porque fica uma coisa um pouco estranha. Perfeito. Vamos abordar hoje alguns pontos para finalizar, porque não tem como a gente prosseguir com a apostila, e que também a gente já havia conversado na aula passada, que a nossa abordagem hoje seria 100% em cima da questão do discipulado cristão, que é uma ferramenta útil demais usada dentro da didática geral e da didática cristã. Inclusive, Deus usou o nosso irmão, pastor bispo Loami, na aula passada, para revelar o que nós iríamos falar hoje, né? Eu não havia falado com ninguém, mas já tinha já guardado como, vamos dizer assim, pacote de última aula, falar sobre o discipulado. E o servo de Deus usado pelo Espírito Santo já revela a surpresa, então não pude manter como surpresa, né? Se o escondido virou revelado, então vamos embora, vamos soltar o negócio. Tá ali, o pastor Luami, o bispo Luami já abriu. Eu só quero fazer uma rápida abordagem, bem rápida, não vou domar nem 10 minutos, ali na página 15 da apostila, página 15. É somente para não passarmos em branco. Irmã Ruth, essa sua casinha tá bonita no planeta, irmã Ruth. Eu vou manter minha promessa. Eu indo a Boston e tendo a disponibilidade, vou tomar um cafezão com a senhora. Levo tudo, não precisa se preocupar com nada. Quando a Não, senhora pastor, pensar, eu faço tô questão de chegando arrumar uma aí, mesa para o tô senhor, eu e meu chegando aí filho. na sua porta, ó. Tô chegando aí com a mortadela, tô chegando com pão, tô chegando com café. A senhora vai pensar que eu sou mulambeiro. Vou levar o IHOP aí Será bem-vindo, pastor. numa bolsona grande para a gente fazer um bom café, né? Vou levar meu café descafeinado, vou levar o pão de queijo. Ih, minha irmã, a senhora vai pensar que eu tô ficando O meu meio. filho te admira muito, pastor, porque ele disse que o senhor fala muito bem o português. Eu falei, não, ele fala muitas línguas, ele é uma Não, biblioteca ambulante. meu português é um desastre, minha irmã. Meu Deus, é o idioma que eu, é o idioma que eu pior falo, né? Agora, modéstia. Não, modéstia à parte, o idioma que eu melhor falo é definitivamente o meu idioma pátrio, né? O hebraico e o espanhol, né? Eu não, misericórdia.
Perfeito, irmã Sandra. Agradeço de coração. Não tinha ideia da sua situação ainda, né? Continuamos na oração, na batalha da oração. E a senhora vai sair vitoriosa aí com seu filho. Muito obrigado pela comunicação. Obrigado mesmo. Continuamos orando pela senhora. Mas vamos lá, meus irmãos. Página 15. Página 15. Nós já falamos sobre a importância, ou um pouquinho, né, da importância do diálogo na relação professor-aluno, certo? E vamos aqui agora somente fazer uma rápida abordagem sobre os três processos que têm possibilidade de alcançar o alvo. E o terceiro, sem dúvida, deve ser priorizado, né? Só vou fazer uma rápida leitura e não vou entrar em muitos detalhes. Olha só, muitas das vezes, no entanto, você no exercício da profissão ou do ministério da educação, será obrigado a recorrer a outros dois, sem contudo jamais chegar ao extremo da força física. Aqui estamos falando da disciplina, da necessidade da disciplina. Nós falamos seriedade, compromisso, disciplina. Disciplina é uma forma de manter o controle, pedindo ou exigindo que uma linha de conduta seja obedecida para que haja a devida ordem e o devido desenvolvimento de uma referida atividade. Esta disciplina é inclusa ou inclusiva dentro da obra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer tudo com ordem e decência. A palavra grega para decência é a mesma palavra para disciplina, quer dizer, tudo num bom andamento. A gente vê isso, infelizmente, em algumas igrejas, não é criticar, é observar. Neopentecostais que não entendem o que é disciplina, e é uma gritaria insuportável. Você não ouve a mensagem, você não entende o que está sendo cantado, louvado a Deus, e ainda esses líderes insistem que a gritaria é demonstração da presença do poder de Deus. Não tem ideia do que é ordem, não tem a mínima ideia do que é decência. Não quero dizer que vão haver momentos que o Espírito Santo, quando é derramado, as pessoas não vão chorar, as pessoas não vão exteriorizar o sentimento da presença do Espírito Santo, que é muito forte. Mas fazer. Irmão José Carlos está falando dos assobios. Isso aí é uma outra coisa que está até se tornando uma mania grave no meio de algumas igrejas neopentecostais, assobios. Então, isso tudo tem que ser passar pelo crivo da disciplina. A disciplina, ela tem que acontecer não apenas na igreja, mas como estamos aqui abordando, em sala de aula, seja ela física, presencial, como aqui online, né? E parece que online, não sei, na minha experiência, em alguns casos, não em todos, parece mais difícil colocar a disciplina, porque você estando presente ali fisicamente é um pouquinho mais fácil você manter a regra ou as rédeas da disciplina. No online, dependendo do grupo para quem você está tratando, é bastante complicado. Só deixa eu fazer uma rápida ressalva, sabe? Mente. Nós temos uma turma que eu tive, graças a Deus não tenho mais, mas a coisa de 2, 3 meses, problemas com 3 alunas, irmãs, que deram na cabeça de estarem, sabe como? Na aula. Se vocês estão sentados em uma posição, uma postura boa, mas deitadas. Literalmente assim, você vê perfeitamente o travesseiro aqui, não é? O estrado da cama e a apostila assim na mão. Eu falei, eu tô com um problema de visão, mas eu tô vendo essas irmãs literalmente deitadas. Aí teve uma, né, que eu percebi que ela moveu o iPad dela e vi perfeitamente o corpo, ela debaixo da coberta e os 2 pés de fora. Eu falei, não acredito que eu tô vendo. Deitada. Eu deixei passar uma aula. Veio a segunda. Aí na terceira, um aluno, eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem como é difícil às vezes colocar disciplina. Pastor, se é assim, então eu posso fazer isso. Como assim? Não estou entendendo. Eu estou percebendo que as 3 irmãzinhas ali, assim, não teve cerimônia. Estavam tão deitadas. Então eu também posso fazer isso.
Eu vou sair daqui do meu escritório, vou lá para o meu quarto, coloco o travesseirinho e fico de boa. Posso fazer de jeito nenhum. Isso é falta de postura ética, de disciplina. Estamos em uma aula. E aí eu tive que carinhosamente, falei, minhas irmãs, posso pedir uma gentileza? Eu esperei vocês. Já é a terceira aula que eu estou vendo vocês no mesmo posicionamento. Então, se vocês não se importarem, estamos no momento que você está na sua casa, de frente a esta câmera, neste aplicativo, você está em uma sala de aula. Uma ficou chateada e argumentou: mas pastor, é minha casa. É a sua casa, glória a Deus, continuará sendo a sua casa, mas a partir do momento que a irmã está aqui se esforçando, ah, isso aqui é uma sala de aula. E o mínimo que eu vou exigir é um pouquinho de disciplina. Pode ser? Ela não gostou, desligou, saiu. Por eu ter falado isso, não apenas saiu do vídeo, mas ela saiu da escola. Saiu. Já estava fechando o curso básico. Acredite se quiser, estava faltando só 2 matérias. E eu falei, papai do céu, não dá para acreditar. Estudou 14 matérias, faltava 2 para terminar e se ofendeu porque eu chamei a atenção porque estava deitada. Que isso, entende? Então, é uma falta de senso de valorização e de compreensão mínima do que é disciplina. Todos estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Eu creio que todos estão Falta de entendendo. Isso. respeito, falta de ética. Exato, exato. É o seu direito você estar no conforto da sua casa, mas diante desta tela, diante da qual você está, mantenha uma postura, entende? A irmã Giane está bem confortável, ela não precisa estar deitada, né? Com o iPad dela pendurado. Tá tranquila. A irmã Maria Bandeirinha está ali no seu escritório, a pastora Priscila também está bem confortável, irmã Ruth, todos aqui, graças a Deus, estão numa postura que eu quero acreditar que esteja para você confortável. Mas, por favor, não cai na tentação de colocar a cabecinha debaixo de um travesseiro, em cima de um travesseiro, e ficar lá com o livrinho na mão, que o negócio tá ali, nosso querido evangelista, vai Deus abençoe. Bonita essa sua camiseta, ó, combinou com o meu microfone, hein? Eu acho que eu vou dar um microfone desse de presente para o irmão só para usar com essa camiseta. Estou falando sério. Estou pensando. Se chegar pelo correio, esse microfonão vermelho, epa, pastor cumpriu o que falou, né? Fica calmo, que eu vou correr atrás. E numa dessa aí eu não vou falar nada, né? O FedEx vai bater na sua porta com o microfone, mas tem que usar essa camisa. E se não usar, aí eu vou ficar triste. Tá bom, gente? Olha lá. Os processos que exigem a disciplina básica. Utilizar formas positivas de orientação, evitar castigos que possam humilhar o aluno. Aqui nós somos todos adultos. Se eu tiver que aplicar uma medida que envolve disciplina, eu não vou dar uma de professora da década de 60 e colocar o aluno Não é difícil estudar inglês ajoelhado à em cima medida do que milho. envelhece e seu cérebro Opa, se torna menos entrou. flexível. Agora, preste atenção. De gordura por uma Da onde está vindo essa mensagem, gente? Alguém caiu de paraquedas? Olha que estranho. Se está permitindo alguém com som vazar, feche, por favor, porque saiu bonito aqui. Tá vai sair na gravação. Meu Deus. Tomei Mas até você um estava susto, velho. frisado, tá? Seu vídeo E fez isso para mim. Uhum. por alguma razão entrou uma gravação estranha, né? Mas deixa quieto. Se alguém se deu conta e fechou o áudio, muito obrigado. Mas cuidado para não deixar vazar nada de som, porque o sistema do Zoom é muito sensível, né? E lança. Se aqui do meu lado, o meu escritório, ele tem isolamento de som. Por mais que minha esposa e meu filho gritem lá fora, eu não ouço nada aqui dentro. Já pensando que aqui foi feito para trabalhar exatamente com isolamento acústico. Mas vamos lá. Estamos trabalhando com vocês que são adultos, como geralmente trabalhamos com as outras turmas. Então, se é para chamar atenção, a gente chama atenção com jeito, com ética. Se é um problema pessoal, exemplo, se o irmão Washington está tendo um problema de disciplina, eu não vou chamar atenção a ele diretamente uma vez, sendo a primeira vez. Nem a segunda. Eu deixo passar 3 vezes. A pedagogia ensina, né? Tolere até 3 vezes. Na terceira vez, fale com carinho. Ó, se possível, na frente de todos, mas sem ofender.
Se ele não ouviu, aí chama em off. Aí diga, olha, agora o irmão já passou dos limites, já extrapolou, porque no momento que não se chama atenção, não se aplica a disciplina básica, vai dar direito ao outro aluno da esquerda ou da direita a fazer a mesma coisa. Isso é muito sério, entende? Eu sou muito tolerante, mas eu aguento até 3 vezes. Na terceira, na tela, eu chamo atenção, mas com jeito, com ética, com carinho, mas de maneira que alcance a todos. O problema, estão me entendendo, gente? O problema está no irmão Washington. Mas eu não vou falar, irmão Washington, que negócio é esse? Não, eu não vou chegar para ele diretamente. Mas eu vou usar uma tática que é muito usada na psicologia pastoral. Eu vou trazer o problema que abranja a todos ao mesmo tempo, para esperar com que a ficha dele caia. Se na outra aula a ficha dele ainda não caiu, aí eu vou chamá-lo em off. Oh, aí eu vou chamá-lo. Aí sim, eu posso em off dar também com jeito, com ética, com carinho. Aí eu posso dar um puxão de orelha, um puxão de nariz, um puxão de perna, né? Um pescoçaço. Daí até onde puder, para levar o homem de Deus para a disciplina, entende? Então, a didática ela nos ensina a evitar os castigos, mas utilizar formas positivas de orientação. Outra coisa que está aqui na apostila, considerar cada incidente. Os alunos não devem ser punidos como exemplo para o grupo. Cuidado, isso aí é uma coisa errada. Vou punir-lo a mim para ser exemplo para o grupo. Isso não funciona. Nem para a criança. Muito pelo contrário, para a criança machuca. A criança não toma aquilo como exemplo e ela fica traumatizada. Tem professores que usam esse tipo de normativa, de conduta, mas está totalmente errado. Terceiro ponto, promover um clima de respeito e confiança. Sendo tratados com respeito e compreensão, os alunos aprendem a respeitar-se mutuamente. Por outro lado, pessoas continuamente cerceadas ou humilhadas facilmente aprendem a duvidar-se de si e dos outros. Tem alunos que extrapolam as medidas da indisciplina. Aí nós temos que parar e observar. Vem cá, será que esse aluno está tendo um problema espiritual, está tendo um problema emocional? Aí muda o assunto. Aí você terá que acompanhar o aluno até descobrir o que está levando a ele ou ela ter esse tipo de conduta fora da disciplina coerente. É o que eu aqui abordo com vocês. Aí temos as outras partes, eu não vou desenvolver mais, né? Ajudar os alunos a compreender a razão de ser das regras, ajudar os alunos a prever as consequências dos próprios atos, lá na página 16. Procurar as causas da disciplina de maneira objetiva e racional, ajudar os alunos a compreender as causas do seu próprio comportamento. Eu peço que vocês depois leiam com muito carinho. Isso aqui é interessante e é tudo, isso tudo pode ser aplicado na vida ministerial, na vida espiritual. Aí na página 17 fala do planejamento da ação didática, ou seja, para ensinar, para se ministrar, é necessário ter um planejamento, o que é chamado de didática. A didática vai dar a forma aos métodos de transmissão do ensino-aprendizagem, né? Da página 17 até o finzinho vai estar ocupado exatamente com estas técnicas. Aí eu ficaria feliz que você depois com calma pudesse avaliar essas páginas, porque elas vão ajudar vocês a fazerem o questionário das 59 perguntas. Vai ajudar demais, demais, demais. Praticamente ou 90% das respostas vão estar lá e um pouquinho nos slides, que nós já temos postado e também não tivemos o tempo hábil para desenvolver. Vamos passar então agora aos slides do discipulado, né? Que é a parte mestra da nossa aula de hoje. Vamos então abrir? Vamos lá. Todos estão enxergando o. Todos, todos, todos.
Irmã Ruth está enxergando? Irmã Lúcia, perfeito. Yes. Vamos lá então. O discípulo e o discipulado. Vamos ver a importância do discípulo e do discipulado dentro da questão da didática. Que importância tem? Vamos lá. Jesus, após a ressurreição, deu uma ordem aos seus discípulos. Repito, Jesus, após a ressurreição, deu uma importante ordem aos seus discípulos. Que ordem foi essa? Mateus 28, do 18 ao 20. Podemos abrir lá o texto bíblico? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Quem de vocês, por favor, poderia fazer a leitura desse texto? Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Muito conhecido. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado. Não. 28, presta atenção. 28, Ai, desculpa. 18, 19 e 20. 28 de Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. 28. E Você vai ler um outro que chegando-se não... Jesus, Isto, agora certo. Certo, adiante. e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém. Obrigado pela leitura, irmã Lúcia. Olha que importante essa ordem que Jesus deu. Agora anote aí, isso é uma ordem. Se é uma ordem, anote aí, é um mandamento. Ordem, mandamento não se discutem. Ordem e mandamento são inegociáveis. Foi e é uma ordem que a Igreja de Cristo tem que cumprir. E ela faz parte da didática cristã. Olha só, vamos lá. Pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a ordem que Cristo deu a pastores? Não. A evangelistas? Não. A presbíteros e diáconos? Não. A toda a igreja. Então, todo o seu ministério, seja do diácono, evangelista, seja do membro comum, tem que girar em torno desta ordem, porque o ministério de Jesus girou com seus ensinamentos em torno desta tarefa. E esta tarefa, ela traz em si a plena mensagem da salvação. Pastor, mas eu tenho uma dúvida. Eu vou fazer a Faça. pergunta. Porque Faça. aqui diz assim, portanto, ides, fazei discípulo a todas as nações. Ok. Certo. Segundo ponto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem e pode fazer essas três tarefas aqui? Porque isso aí já não é para a igreja inteira. Portanto, é onde a gente congrega, nós, um crente comum, nós não temos essa autoridade para batizar. Essa autoridade para batizar. Não. A questão do batismo se refere ao ponto que Jesus, lá em Mateus capítulo 10, já orienta aos discípulos de maneira mais específica. Atos dos Apóstolos fica mais específico ainda. E Paulo, nas suas cartas aos Colossenses, aos Romanos, aos Efésios, muito mais específico, deixando claro
que a tarefa de batizar não está nas mãos de qualquer um, é de um ministro autorizado. Geralmente, este ministro autorizado ou com a autoridade delegada seriam os evangelistas e os pastores daí para cima. Há casos excepcionais que, na ausência de um pastor, de um evangelista, é delegado autoridade a um diácono, a um presbítero, para realizar batismos, mas são casos excepcionais. Varia muito de denominação para denominação, mas para que a ordem bíblica, a disciplina bíblica não seja alterada, é importante deixar claro o que é comum, corrente, frequente e o que é excepcionalidade. Claro, na ausência de um pastor, de um evangelista, por A e B razões, aquele grupo de 10, 15 fica inviabilizado de sofrer o batismo em água? Não, não. Mas tem que ficar claro isso, que não houve a possibilidade da presença, não é, de um ministro autorizado, ou seja, um evangelista ou um pastor. Eu já vi e conheço igrejas que diáconos e presbíteros, assim, à vontade, fazem batismo em água. E nisso, à luz da Bíblia, é um desvio. Agora, guarde o que eu vou falar e vocês vão anotar e vão entender. Nem todo desvio bíblico é um pecado. Nem todo desvio bíblico é um pecado. Mas todo pecado é um desvio bíblico. O que é um desvio bíblico? Sair fora das linhas da Escritura Sagrada. Então, nem todo desvio bíblico é um pecado. Ou seja, se um diácono ou um presbítero, outro, ou em uma vez ou outra, está realizando um batismo, isso não é um pecado, mas é um desvio bíblico que precisa ser corrigido na medida do possível? Claro que sim, claro que sim. Porque do contrário se torna uma coisa chamada contumácia. O que é contumácia? Frequente. E aí está se declarando algo sério que precisa ser avaliado. Por que aquela igreja está querendo batizar membros, mas na ausência de evangelistas e pastores? O que está acontecendo? Então, tudo tem que ser avaliado para a gente detectar aonde está o problema. O discipulado começa por aí. Começa Pastor, por aí. segunda pergunta, porque nós estamos no texto, então eu vou ter que perguntar, desculpa. Vamos lá. Então é o seguinte, ele disse que aqui ele pegou os 11 discípulos, né, partiram para Certo. Galiléia e deram ele esse poder. Agora, a pergunta é a seguinte, nós somos considerados discípulos, mas esses discípulos aqui eram os discípulos diferentes, aqueles que foram escolhidos, foram discipulados por Cristo. Então, eles Ok. tinham toda essa autoridade para fazer essa ordenança a qual o Senhor os deu aqui. Ali, naquele momento, sim. Mas vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, porque aí a coisa muda de figura. Ao Evangelho de João, capítulo 14. Aí muda totalmente de figura. Essa pergunta que o senhor está me fazendo é muito comum, como querendo dizer, não, ali foi um direito exclusivo que Jesus deu aos 12. Não, não. João, capítulo 14. Versículo 10. Peço, por favor, que todos abram o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus falando com Filipe. Preste bem atenção. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, é quem faz as obras. Agora observe o versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Observa que o versículo 10 e o versículo 11, Jesus está enfatizando o quê? Obras. Agora o 12 ele pega pesado. Na verdade vos digo que aquele que crê, olha o verbo,
crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará. Isso aqui eu acho maravilhoso. E as fará. Como é que é? De que maneira? Maiores do que estas. Porque Pastor eu vou Luiz, para o meu. isso aí não é só para pastor, isso aí não é só para Nada. evangelista. É para Essas obras todos. maiores aí é para todos. É para todos. E qual a Mas diferença do aí, batismo por um milagre, por ganhar uma alma? Qual a diferença? mas aqui a questão do batismo está dentro do discipulado, mas aqui não envolve a questão do batismo, aqui envolve outra questão, é o fazer a obra no plano mais Aí é genérico. o id que abrange todos, né, pastor? Isto, Porque o ID é é para todos, o ID é que para todos. Agora, o discipulado ele tem que seguir uma ordem disciplinatória ou disciplinar, entende? É como fosse um governo hierárquico que tem que funcionar como a Escritura estabelece. Eu tenho o direito de questionar, óbvio, mas entre eu questionar e eu obedecer à Escritura, eu que tenho juízo, não tem um ditado, né? Obedece quem tem juízo. Então, se temos juízo, obedecemos. Se não temos juízo, é nos dado o direito de questionar, tudo bem. Mas a questão, o ponto mais preocupante deste texto é por que hoje não estão se vendo milagres nas igrejas. Há várias razões. Porque muitos estão entristecendo o Espírito Santo, e a segunda razão maior, pela falta de fé. Olha só. Na verdade vos digo: aquele que crê em mim também, aí Jesus está incluindo, fará as obras que eu faço. O que que ele fez? Curou, libertou, ressuscitou mortos. Estão lembrados? Mas aí Jesus nos impressiona, nos deixa chocados. E as fará maiores do que estas. Por que não estamos fazendo obras maiores do que Jesus fez? Aí temos que parar e olhar para. Temos que parar tudo e olhar para nós mesmos e perguntar: o que está atrapalhando em mim de que essas obras não estejam sendo feitas? Eu pelo acho que é texto falta aí de a fé, né? Pelo texto aí a primeira. Começa por aí, começa por aí. Pode ser que outra coisinha além da falta de fé esteja na minha vida bloqueando ou atrapalhando a ação do Espírito Santo. Vamos avançar um pouquinho? Então, essa temática vai dar pano para manga. Não, pano para manga não, para bata de batismo, daquelas bem compridas. Vamos avançar. Ir e fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão não é um chamado para um novo plano de ação. Olha, isso aqui é importante. A grande comissão não é um chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento do próprio método da missão vivida por Jesus aqui na Terra. Eu chamo a atenção a palavra método, que implica o quê? Didática. Jesus foi e é o mestre de toda a didática que você pode imaginar. Vamos lá. O discipulado cristão é um relacionamento entre o mestre e o aluno, baseado nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Qual é a base bíblica para isso? Procure não se esquecer, ó. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Uau, essa aí foi forte. Mas aí Jesus lança em Mateus 10, 25 as bases do discipulado. O que significa? Vamos apertar mais. Ó. O que significa se tornar um discípulo? Aí o discipulado não é a simples aceitação dos ensinamentos de Cristo, nem a identificação com uma igreja. Não, 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 não. Todo cristão, agora preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Por definição, é um discípulo. O que é definição? A palavra diz, por formalidade, definição. E na prática, nem sempre. Vamos lá. Discipulado
é uma específica maneira de viver. Oh, olha o que Jesus falou lá em João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Portanto, o discípulo é o aluno que aprende. O que o aluno aprende? Os atos? Não, as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre. Vamos começar então nessa ordem. Primeiro, aprendemos as palavras. Depois, os atos. E esses atos têm que ser convertidos em quem? Estilo de vida. De quem? Do pastor fulano? Do evangelista cicrano? Não, do mestre Jesus. E a finalidade é ensinar a outros. Como é que eu sei disso? Paulo foi um grande discipulador, discipulou dezenas. E ele, discipulando a Timóteo, disse: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros." Uau, que Pois é, fantástico pastor, isso! mas aí nesse caso, esse tipo de discipulado aí, porque quando Jesus, nós lemos lá em Mateus, capítulo 28, que ele chama os discípulos e dá a ele, né, essa ordem para do id, quer dizer, os discípulos, eles foram discipulados por Cristo. Então, se não houver um discipulado, a pessoa não tem como discipular o outro. E a gente vê muito. 100% correto. E por que hoje não se discipula? Porque a maioria, número um, não conhece, não sabe E não foram. absolutamente E não foram nada. discipulados. E não foram, pior ainda, como não se sabe o que é discipulado e nunca foram discipulados, é pedir demais com que um ministério, uma igreja, ensine discipulado. Como é que uma igreja, um ministério, vai discipular algo que nunca experimentou, algo que nunca viveu, começando pela liderança? Então, qual é a conclusão triste que nós chegamos? Hoje temos, eu não vou exagerar não, irmãos, milhares de igrejas e ministérios que não conhecem absolutamente nada desta ordem do Senhor Jesus. Além de não conhecerem, nunca experimentaram, e para piorar, a liderança, o grupo de líderes, nunca vivenciaram na própria Mas pele. acham que estão discipulando. Esse é o problema. Como você vai Esse é o discipular? problema. Eles têm um conceito humano de Sim. discipulado, que é totalmente diferente a este conceito bíblico que Jesus deixou, passou para os seus discípulos, e os discípulos passaram para outros, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e chegou até nós. O problema é que, repito, a falta de humildade em olhar para a Bíblia e admitir está faltando algo é muito grande. Hoje as pessoas pensam que sabem tudo e, na verdade, não sabem nada. Alguém me perguntou esses dias: "Pô, pastor, 56 anos de vida cristã, o senhor já sabe tudo, o senhor está brincando comigo? Eu estou começando a aprender alguma coisa agora, depois de mais de 50 anos de fé. Agora que eu estou começando a dar os meus primeiros passos." Começou a rir: "Não, pastor, então, se o senhor está crescendo agora, eu sou um micróbio, eu nem existo ainda espiritualmente, né?" Mais ou menos por aí, irmão. E eu ainda continuo menor do que posso julgar. Irmãos, o discipulado é um processo que alguns pensam tem princípio, mas não tem fim. Deixa eu avançar aqui para vocês entenderem como isso aqui é desconhecido mesmo pela maioria das nossas igrejas e ministérios. Olha só. Um discípulo é alguém que se submete voluntariamente ao senhorio de Cristo. Começa por aí. Reconhecer que ele voluntariamente precisa submeter-se ao seu senhorio, o senhorio de Cristo. Desejando converter-se, agora está pesado, em seu imitador. Sabe qual foi o único personagem da Bíblia Sagrada que teve a coragem? Irmãos, tem que ter coragem. E essa coragem fala o seguinte: vivo isso eu na minha vida. Quem foi? Paulo. Olha o que Paulo falou. Primeira carta aos Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu
também sou de Cristo. Isso é coragem? Muita, muita. Nenhum dos apóstolos não vemos, nem deles, tomando a autoridade e a coragem para dizer isso. Olha, Barnabé, sou imitador de Cristo. Felipe, sou imitador de Cristo. Pedro. Nem Pedro, gente. Nem Pedro teve essa coragem. Mas Paulo, além de coragem, ele tinha propriedade. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sabe por que ele teve essa propriedade? Porque ele viveu a pleno o discipulado. Não estou afirmando que Pedro não tenha vivido. Não estou afirmando que Filipe não tenha vivido. Porém, Deus confiou a Paulo uma missão difícil, uma missão árdua, uma missão complicada. Uma missão que o fez ser chamado apóstolo entre os gentios. Então ele não apenas discipulava entre os judeus, mas também discipulava entre os gentios. E a gente também viu a transformação da vida de Paulo desde o momento que ele foi chamado, né? Vai descendo as cartas, você vê como que Deus trabalhou no caráter dele, como o caráter dele foi refinado em Cristo Jesus. Exato. Então hoje, para nós afirmarmos que estamos seguindo o discipulado, meu Deus, temos que pelo menos nos aproximar um pouquinho do que foi Paulo. Igual a Paulo a gente nunca vai conseguir ser, jamais. Mas Jesus também não está esperando discípulos no mesmo calibre de Paulo, porque senão não existe nenhum discípulo. Essa é a verdade. Mas vamos ver isso aqui mais à frente. Olha só. O que quer dizer seus imitadores, como Paulo falou, em pensamentos, palavras e obras? Pensamentos, palavras e obras. Vamos avançar? O discípulo deve se parecer com o mestre. Como? Jesus disse em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Essas são as palavras pelas quais o Senhor Jesus nos exorta a imitar sua vida e suas virtudes. A vida cristã não se limita ao momento da conversão. Na verdade, a vida cristã é uma jornada. Ela é um processo. Para que este processo seja contínuo, escutem essa. Jesus fez algumas exigências aos que desejam segui-lo. Vamos abrir Lucas 14. Se alguém perguntar a você quais são as exigências do discipulado, aqui vamos conhecê-las. Eu já tenho certeza que muitos de vocês já leram esse texto e conhecem as exigências. Mas Jesus deixou bem claro, né? Se a gente não cumprir essas exigências mínimas, o negócio vai pegar. Vamos lá então? Evangelho de Lucas, capítulo 14. Irmão Wellington, recebido o seu telegrama. Muito obrigado. Isso aí é eficácia. Nem Elon Musk tinha essa eficácia. Só o irmão Wellington Brasil. Obrigadão, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Evangelho de Lucas 14, do 25 ao 33. Prestem atenção, você já leu dezenas de vezes esse texto, mas talvez não prestou atenção em alguns detalhezinhos. O que dizem esses detalhes? 14, 25 de Lucas. Ora, iam com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com quem a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe,
Manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As palavras de Jesus aqui, irmãos, foram muito, muito diretas e muito objetivas. O detalhe é que às vezes queremos argumentá-las, né? Colocá-las num patamar que satisfaça as nossas necessidades e não as necessidades do reino. Por exemplo, um versículo que é mal interpretado é o 26. Esses dias um aluno muito chateado, pastor, então para eu servir a Jesus, tenho que abandonar meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, e até eu mesmo, eu tenho que me desconsiderar a mim mesmo? Não, meu irmão. Aqui está falando de prioridades. Jesus não pediu que nós faltássemos com respeito aos nossos familiares, não. Mas se você tem como prioridade na sua vida papai, mamãe, mulher, irmãos e irmãs, e os desejos da sua própria vida, Jesus está falando de quê? Prioridades. Então, o discipulado tem que ser encarado com um certo nível de prioridades. Esse é um processo. Por ser um processo, ele vai em andamento por vários tempos nas nossas vidas e até mesmo anos. Né? Esse processo ele tem que ser contínuo. Não é comecei hoje e amanhã de manhã eu já terminei. Ele vai todos os dias. Todos os dias. Olha a outra prova aqui, eu já estou passando aqui à frente. A essência do discipulado, olha só, é parecer-se com Jesus. Lucas 6,40. Vamos a Lucas 6,40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Se você ler esse texto literalmente, dá problema, não dá? Aí você vai dizer, peraí, então para eu ser um bom discípulo eu tenho que ser perfeito. Errado. Almeida que traduz a palavra perfeito no sentido literal, mas aqui é figurado, irmãos. A palavra perfeito aqui é uma palavra grega que traduzido ao pé da letra, bem treinado, bem equipado, bem adestrado. Se você quiser anotar em algum lugar aí, essa palavra perfeito não se refere à perfeição humana, que ela não existe, mas se refere ao treinamento, ao bom equipamento. Então a tradução ao pé da letra deste versículo é: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for bem equipado ou bem treinado será como o seu mestre. Anotaram aí? Então esse perfeito está relacionado com equipamento ou A minha versão treinamento. diz instruído, pastor Luiz. Instruído, melhorou. Ô, pastor Lomi, melhorou. Instruído. Desculpe, perfeito. Instruído, ainda que a palavra grega sugere a ideia de bem treinado, mas implica também a instrução. Anotado aí, instruído, Pastor. equipado, treinado. Sim. E nesse verso 41 aí, por acaso, essa perfeição ele não está dizendo aí, porque atenta tu no argueiro No que está argueiro no olho que do está teu no olho irmão, do teu irmão e e não não- reparas na trave que está no próprio olho. Então quer dizer que a Jesus aqui- perfeição ela está onde eu reconheço o que na minha vida precisa ser transformado, não o que o irmão. Exatamente, exatamente. Irmã Lu, olha lá, pastor Lu me aplaudiu, né? Eu vou ficar de pé aqui, ó. Eu também vou ficar de pé e vou aplaudir irmã Lúcia. Glória a Ó, ó. Deus.
Vou ficar aqui de pé. Ó, aqui, ó, para aplaudir, ó, de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, irmã Lúcia, parabéns. Quarentinha para a senhora, tá bom? Glória. Quarentinha para a senhora. Passou a dormir animada hoje, fortalecida. Ei, irmã Amém. Lúcia, quarentinha para a senhora. Irmãos, como é sério isso? Como é sério isso? E a gente não leva em consideração esses detalhes que o Senhor Jesus deixou tão claros e nítidos na sua palavra. Romanos 8:29, Paulo também endossa isso aqui. Olha o que Paulo diz, em um texto que você já conhece. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, quem? Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer que, pelo Espírito Santo, podemos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Os seguidores de Cristo nos primeiros anos da igreja eram identificados como discípulos, que quer dizer alunos, aprendiz, adepto. Mais tarde é que foram chamados de cristãos. A palavra cristãos vem do grego Christonos e tem duas traduções: seguidor de Cristo, ok, ou pequeno Cristo. Veja que gostei, pastor Luamin, desta postagem. Aplaudi de pé. Não é de pé, é com os dois pés. Então, o pastor Luamin tem uma criatividade de escultor. Eu pensava que eu conhecia alguma coisa do meu irmão, querido amigo pastor, mas eu estou aprendendo a conhecer demais. Pastor Luamin é de uma credibilidade. Elon Musk tem que conhecer o senhor, pastor Luamin, que o senhor tem muitas ideias que o Elon Musk ainda não tem, né? Ele vai ficar para trás, né? Então o senhor tem que conhecer rápido o Elon Musk. Quem sabe o senhor vai fazer aí um part-time com o Elon Musk e o senhor vai criar um motor aí do Tesla movido a água. Já imaginou o senhor criar um motor Tesla movido a água? Meu Deus, mas vamos lá. Atos 11:26, para quem se lembra. Para quem não se lembra, é digno de lembrar. Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, que coisa linda, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Anote em algum lugar aí, Antioquia da Síria, não Antioquia da Cilícia, que estava a mais de 300 quilômetros ao norte. Aí estava no litoral, tocando o litoral do mar Mediterrâneo. Aqui está se referindo então à cidade de Antioquia da Síria. Perfeito? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 2. O evangelista João disse: no fim de todas as coisas, quando ele se manifestar, os salvos serão semelhantes a ele. E é verdade, no dia do arrebatamento da igreja, nós seremos finalmente 100% semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, mas num parecer físico. Hoje estamos no parecer espiritual. Aí eu abro o versículo para você entender. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha que coisa linda. Agora vamos entender isso aqui, ó, de discípulo para discipulador. Eu e você continuamos a ser discípulos, que não nos impede de discipularmos a outros. Mas como é que começa o processo? Olha só, muita atenção aqui. Fazer discípulo é uma responsabilidade da vida espiritual. É uma afirmação do nosso discipulado com o Senhor Jesus Cristo. Como eu trabalho em discipular alguém para Cristo, eu estou querendo dizer, quero que ela seja parecida com Cristo e até mais parecida do que eu. Porque nós temos aqui, no homem tem aquela tendência de dizer o seguinte, ó, isso aqui é meu discípulo. É muito complicado eu chegar para alguém e dizer, ó, o Wellington é meu discípulo. Não, eu posso dizer, o Wellington é o meu aluno.
Isso eu posso com muita humildade. Mas dizer que o Wellington é meu discípulo é complicado. O discípulo é Jesus, o mestre é Jesus. Então eu estou humildemente aqui para ajudar vocês a se parecerem com o mestre e serem discípulos do mestre Jesus. Eu apenas sou o pequeno educador e o pequeno professor. Eu nunca vou tomar o atrevimento de dizer, Wellington, evangelista Wellington, é meu discípulo. Eu ouço pastores enchendo a bocão, estufando o peito, meu discípulo. Eu falei, fala sério, o camarada é corajoso, né? Então, ele vai aprender todas as manias, né? Tem pastores que dizem, aqui estão aqui os meus discípulos. Aí eu fico olhando, rapaz, né? Se esses camaradas, se esse povo é tudo discípulo desse pastor, então ele aprendeu todas as manias, todas as coisas boas e as coisas ruins. Por isso é muito perigoso, irmãos. Nós abrimos a boca para dizer que fulano me engana, seu crânio, são os nossos discípulos. Não, nós lutamos para discipular as pessoas a se parecerem com Jesus Cristo, não se parecerem conosco. Ainda que pelo fato da convivência humana, algumas pessoas parecem-se com aquelas com as quais elas têm convivido. E não é conveniente corrermos riscos. Não estou querendo dizer que a convivência, por exemplo, com o bispo Luami possa causar prejuízos. Não. É você separar as coisas. A convivência com o pastor Luami, com o bispo Luami, vai trazer o que? Você crescimento, edificação, porque é um servo de Deus, trabalha com vidas, pastoreia uma igreja. Mas eu não posso ter nele como meu mestre, posso tê-lo como meu referencial, meu modelo de exemplo ao modelo maior que é Jesus Cristo. Então eu tenho que me esforçar em me parecer com Jesus Cristo, não me parecer com Luami Aguiar. Se você quer se parecer com Luami Aguiar, aí é um detalhe seu. Se você vai se parecer com ele, vai ter as mesmas, com todo respeito, eu estou falando com carinho e respeito, vai ter as mesmas manias do Luami Aguiar, os tiques nervosos, né? As falhas humanas. Já pensou, irmãos? Se Jesus fosse tudo isso, que fracassados discípulos nós seríamos, já sendo muitas das vezes cheios de imperfeições e nos esforçando para sermos discípulos de Jesus. Imagine se fôssemos discípulos de homens, como alguns, infelizmente, não aprenderam o princípio bíblico discipulado e estão aí como discípulos de homens e não discípulos de Jesus Cristo, e daí vemos os fracassos que estamos vendo em muitas igrejas e ministérios. A orientação. Vamos lá. O princípio bíblico é o que os membros do corpo de Cristo. Então, o princípio bíblico é que os membros do corpo de Cristo são aperfeiçoados, ou seja, preparados para o serviço cristão. Está lá, ó. Paulo deu essa orientação a Timóteo. Você ouve, transmite aos outros e estes instruem a outros. Segunda carta de Timóteo 2,12. Em Efésios 4,12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o segredo é servir para edificar. Mas hoje, os líderes querem ser servidos, querem sugar e não querem doar-se. Irmãos, olha o perigo. Quanto mais Deus abençoa o ministério e a liderança tem que cair a ficha. Se Deus está me abençoando, é porque eu tenho que servir mais. E quando eu sirvo mais, eu tenho que edificar mais. Quando eu tenho esse devir e essa consciência, eu fui chamado para edificar, cumpre-se aquela palavra. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus dá para o evangelista, para o nosso irmão Wellington, algo grande, ministerialmente falando, é porque Deus sabe, Wellington, eu não te dei para brincar, eu não te dei para você aparecer, eu te dei para você o quê? Edificar. Primeiro servir e depois edificar. Mas, o pastor, diga. Desculpa cortar, mas o que a gente mais vê na igreja ultimamente é isso. O cristão, ele não está mais querendo saber ler a Bíblia e nem estudar a palavra.
ele está simplesmente copiando o que o outro está fazendo lá em cima do púlpito. Aí temos É dois isso que a gente mais vê. É isso. Aí, irmã Giane, me acompanhe. Temos dois problemas. Qual o primeiro problema? Tem igrejas que sim, infelizmente acontece demais isso. Aí temos duas razões. Quais são as duas razões? É uma dessas duas, irmã Giane, uma dessas duas. Eu não conheço uma terceira. Ou a liderança não tem a mínima ideia do que é discipulado. A mínima, 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 mínima. E quando ela não tem ideia mínima do que é discipulado, ela simplesmente não tem compromisso e muito menos responsabilidade de passar isso para os membros. Não tem. Por isso a coisa, ó, vai que vai, vai que vai. Qual é a segunda possibilidade? Porque isso não acontece. É que a liderança tem medo da concorrência. Como assim? Tem líderes que só querem para si e eles não compartilham, com medo que os liderados sejam melhores do que eles lá na frente, porque começam a ler a Bíblia, fazem Pastor cursos Luiz, teológicos. Fale. eu passei por isso na cidade de Orabel. Sim, sim. Quando eu pastoreava em Orabel, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 42. Meu Deus, há 20 anos. Que é É, isso? eu, nessa idade, eu cheguei a ter uma igreja em Orabel com 80, 90, 100 pessoas. Aqui na Aí América foi é aonde, vitória, é foi vitória, é aonde meu vitória. Meu pastor me Deus. tirou daí e me trouxe para cá. Porque não aguentou ver o Inte- crescimento, entendeu? É, é maturidade, entendeu, irmã Gene? O que há nesses pastores é falta de maturidade, ou seja, eles querem o controle do rebanho. Eles sabem tudo, têm consciência de tudo, mas não querem passar para os liderados, porque se eles verem que os liderados crescem mais do que eles têm medo de perderem o quê? O lugar, o louvor, a honra que a eles é dado. Mas isso é falta de maturidade, isso é Mas eu egoísmo. também vejo nas igrejas, pastor, muitas vezes também o pastor tenta discipular, tenta fazer, mas a própria pessoa, né, vamos falar assim, não quero colocar dominações, né, que é o diáconos, que é o que seja, não se interessa. A pessoa não se interessa em fazer. Só que é Tem aquilo esse outro, mastigado para ele. tem esse outro lado que eu não mencionei, poderia ser a terceira situação, né, que é mais complicada. O pastor está se esforçando, está se matando, está dando sangue, está dando suor, mas a igreja não corresponde. Das três, essa é a pior. Essa é a pior, porque parece que o pastor está levando o barco sozinho. E vamos entender isso aqui, irmã Giane e queridos irmãos. Ninguém leva o barco sozinho. É impossível. Chega no ponto que ele quebra. Mas, pastor, por que Deus permite algumas igrejas crescerem desse jeito? Porque Deus está dando oportunidade de arrependimento da igreja, se é necessário, de arrependimento da liderança, se é o caso, o problema na liderança. Mas quando o problema não é na liderança, quando o problema não é no pastor e quando o problema é na igreja, é mais complicado, porque se a igreja não Mas corresponde, talvez aí não faltou a didática, porque às vezes, como a irmã disse, o pastor está se esforçando, mas às vezes ele precisa mudar a didática, é o que nós estamos estudando agora. aí está o método. Qual método que ele está usando É, para tentar discipular a igreja? Porque nem sim, todo método funciona com todos por igual. Nem sim, todo. Eu sim, posso, por exemplo, passar uma matéria para vocês usando um método que não alcance a todos. Pode sim. alcançar um exemplo, irmã Giana e irmã Lúcia, mas não alcança o pastor Lami, não alcança o irmão José Carlos, aí eles vão ficar abaixo. Então eu tenho que trabalhar com método que alcance, que nivele a todos por igual. Essa parte é bem difícil, mas aí o pastor tem que ter uma visão também mínima de didática, E se mínima. Olha ele para não vocês. tem, escolhe um que Deus deu dom para fazer, né? E que ele tenha maturidade em não se sentir ameaçado. Sim. Porque se ele não tiver maturidade, até aquele a quem ele delegar autoridade para fazer esse trabalho, o olho pode crescer, o coração pode se envaidecer e dizer: opa, tu tá melhor do que eu, sai fora.
entende? Então tem que aí haver um conjunto de maturidade entre os dois lados da moeda, porque quem tem que ser beneficiado é a obra, é o rebanho, é o corpo. Nunca a evidência pode ficar em cima de uma só Mas aí está o pessoa. discipulado. Se o líder foi bem discipulado, Aí está, ele não vai ter problema para discipular, entendeu? com certeza, Ele exatamente. foi desenvolvido nele o caráter de Cristo. Então, pode falar com Aí está. Essa é a frase-chave: desenvolver o caráter de Cristo. Essa é a parte que mais dói, porque desenvolver o caráter de Cristo confronta as nossas mazelas, confronta as nossas manias, confronta o nosso orgulho que todos nós temos. Em alguns ele está bem pequenininho, do tamanho de um fiotinho, que ninguém vê. Mas tem um dado momento que aquele orgulho aparece igual um monstro, um gigante. Tem pessoas que o orgulho está escrito aqui na testa: sou orgulhosa e não nego, e pronto. Mas todos nós temos um certo nível de orgulho, que ele é manifesto no momento da crise, no momento dos desafios. Assim aconteceu com a nação de Israel lá no deserto. Te humilhei, te deixei passar fome, para saber o que estava no teu coração, para saber se irias ou não guardar estes mandamentos que eu te digo. Olha que coisa séria. Vamos avançar, irmãos. A gente não vai conseguir fechar isso aqui hoje, não. Meu Deus. Só acrescentar uma coisa, pastor. Fale comigo, irmã Maria. Irmã, a senhora só gritou muito ontem, irmã Maria Bandeirinha. Meu Deus. Foi muito glória e aleluia. A senhora ficou fora de... Foi uma presença grande do Espírito Santo. Meu Mas, pastor, Jesus da glória. Vamos orar pela irmã Maria Bandeirinha, porque ela recebeu uma chuva de unção que deixou ela sem voz. Foi. Eu também vejo, pastor, concordo em parte com a irmã Lúcia, quando ela fala que o pastor pode não estar usando a didática certa. Mas eu também vejo que a igreja é muito neste sentido. Se a liderança não participa, por que é que eu, como igreja, tenho que participar? Nós, igreja, vemos, eu vejo muito que a igreja é muito, se a liderança não está, por que é que nós devemos de estar? Muitas vezes é a falta de motivação, né? Concordo 100% com a senhora. Me permite, pastor Luami, bispo Luami, fazer uma rápida menção? O senhor está aqui presente, eu gosto, por questão de ética, sempre fazer menção de alguém que está presente. Está aqui o nosso irmão, pastor bispo Luami, já nos conhecemos há em torno de 15 anos, tem sido um grande motivador, não só para a nossa escola, mas pelo período que eu conheço ele como pastor, como obreiro da obra do Senhor, já pastoreou algumas igrejas. Acompanhamos um pouquinho da sua trajetória ao longo desses quase 15 anos que nos conhecemos. E eu vi uma atitude muito bonita, muito nobre, pastor Luami, muito nobre. Né? Pastor Luami, pela bondade de Deus, tem sido usado pelo Senhor para indicar novos alunos ali no nosso núcleo presencial. Nós fechamos a parte do básico por falta de alunos, entramos numa crise tremenda e já estávamos para fechar o nosso núcleo ali em Denver por causa de um número mínimo, que precisamos de um número mínimo entre o básico e o médio. Aí o Espírito Santo, né, fez igual a Sansão, caiu em cima do pastor Luami, e o pastor Luami, na unção de Sansão, né, correu para lá, correu para cá e motivou, incentivou e vieram 5 novos alunos. Estou querendo, pastor, não estou cobrando nada do senhor, não. Estou mais que agradecido a Deus, mas depois dessa, eu acredito que vão vir mais aí, uns 2 ou 3. Não sei por quê, está na minha mente. Vão aí, como diz meu filho, vão pipocar mais 2 ou 3 aí da Aba Church. Mas o que eu quero mencionar é que no início da aula, nos primeiros minutos da aula, estava lá o pastor Luami presente e parece que, não sei se ele percebeu, isso trouxe um ar de muito ânimo, de motivação para os alunos que estavam ali. Nós temos numa classe do básico em teologia na terça-feira, nós temos dos 19 alunos, 10 alunos conosco de uma só igreja. Você acredite ou não, por que estão aqueles 10 alunos? Primeiro, porque amam Jesus. Segundo, porque é uma palavra. E terceiro, isso eu acho muito bonito. O pastor da igreja, o dirigente da congregação evangelista
Alexandro dos Santos é um dos alunos. Então ele puxa o carro. É normal. Quando o líder pode estar presente e até mesmo estudando, puxando o carro, meu irmão, o negócio é maravilhoso. Concordo com a irmã Maria Bandeirinha. Se o líder pode se esforçar, claro, às vezes não pode por A e B, C circunstâncias, mas quando ele pode, ele tem um poder de influência maravilhoso, poderoso e transforma tudo ao seu redor a nível da igreja. Vamos tentar fechar isso aqui, ó, o valor do ensino na vida do discípulo. Que pena, não tem mais como avançar. A principal ocupação de Jesus foi o ensino. Tem pregadores que batem com o pezinho no chão que foi a pregação errada. 75% do ministério de Jesus foi todinho voltado ao ensino. Se você tem dúvidas, Mateus 4:23, Mateus 5:2, Mateus 7:29, Marcos 4:2, fala isso com muita clareza. Aí temos exemplos, né, de Jesus escrevendo na areia, João 8:6-7, lavando os pés dos discípulos, em João 13:3-17. Mesmo quando Jesus realizava milagres, ele aproveitava para ensinar verdades espirituais. Ele estava preparando e ensinando o grupo para levar adiante a sua obra, que viria lá na frente em Mateus 28, 19 e 20, com a grande comissão. Jesus Cristo e o ensino. Em Mateus 28, 19 e 20, encontramos duas expressões: ensinai e ensinando-as. Não apenas antes, mas também após o batismo nas águas, ou seja, a ênfase sempre foi e deve ser o ensino. Tem ministérios que só ensinam depois que terminou o cursinho de batismo, batizou, deu aquela linda cerimônia e depois acabou, largou. Mas, muito pelo contrário, depois do batismo que o negócio tem que pegar, o negócio tem que engrenar, o negócio tem que avançar. Mas um bom número de igrejas só se preocupa em dar o cursinho de batismo. E depois, irmãos, vai deixar o novo convertido sozinho, solto, sem acompanhamento, sem dar a ele o alimento necessário para sobreviver às pressões da vida espiritual. Aí que a liderança tem que se preocupar em cuidar daquela alma. Se não cuidar, esquece. No meio do caminho para, vem a primeira luta, joga por terra, se desvia, se entristece, sai dos caminhos do Senhor. 86% dos desviados se diziam, sabe por quê? Porque não tem raiz na palavra. Não ganham raízes na palavra. Não foram devidamente discipulados. Na verdade, precisamos de ensino durante toda a jornada da nossa vida cristã. Está ali, ó, o homenzinho subindo degrau, degrau por degrau de uma escada. Somos eu, é você, somos nós. Mais do que transmitir informações ou expor um assunto, ensinar e ajudar a outros a aprenderem. Aprenderem o quê? A parecerem-se com o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus, olha que lindo, o próprio Deus participa ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Jesus Cristo falava, perguntava, demonstrava, buscava a participação dos discípulos, utilizava vários métodos, várias didáticas. Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16:13. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os a seus discípulos, e aos seus discípulos a multidão. Ai, a didática, pastor, tá vendo? Olha aí a didática. Isso é Ai, totalmente diferente. Que coisa mara. Irmãos, tristemente não se observa isso. Jesus trabalhava com um leque maravilhoso de didáticas, de métodos. E está tudo escrito. E por que não se usa isso hoje? Não sei. E falou-lhes por muitas coisas por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Outra didática. outra didática.
E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Uau! E Judas já estava no seu coração proposto: vou trair ao meu mestre. Mas os outros discípulos estavam lá para aprender. Estavam lá para aprender. Eu vou fechar aqui agora com essa parte, ó. A pós-modernidade. Ei, meu Deus, o tempo que estamos vivendo hoje. Um desafio ao ensino bíblico. Meu Deus, que pena que eu não vou ter tempo para entrar em maiores detalhes. Olha só. Vivemos num tempo marcado pelo imediatismo. É para agora, rápido. Hedonismo. O que é hedonismo? Fazer aquilo que me causa prazer. De relativismo. Ah, não tem nada a ver. De desconstrução de conceitos. Tudo isso tem se tornado verdadeiros desafios para a igreja no cumprimento da missão de ensinar a outros a guardar os mandamentos transmitidos por Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Infelizmente, além desses desafios, há outros, não é? Como já falamos, vivemos num tempo marcado pelo imediatismo, hedonismo, relativismo e desconstrução de conceitos. Quais são? Você sabe esses outros desafios? Olha lá. As próprias igrejas. Pois há no Brasil diversas igrejas locais, aqui também nos Estados Unidos, que não realizam a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Se não pode ter EBD, pelo amor de Deus, batalha para ter um culto de ensino. Não valoriza o ensino. Não, meus irmãos, não tem desculpa. Ah, minha igreja não tem EBD. Não pode, por A e por B, ter uma EBD. Entendo, nem toda igreja, por A e por B, e ser razões, não tem uma EBD. Mas luta para ter um culto de ensino no meio da semana, que alguns chamam de culto da palavra. Irmão, é inadmissível. Um ministério pode ter 30, 40, 50 pessoas, não tem um culto semanal dedicado ao ensino da palavra. É desculpa esfarrapada, é um absurdo, é desprezo, é desvalorização pela palavra. Pastor, E hoje... às vezes tem, mas não tem didática. Entendeu? Esse é o problema. E quando não tem didática, entre nós aqui, ó, ninguém está ouvindo, só nós aqui, ó. Ninguém merece ouvir alguém que não tem didática. O povo não aguenta, é chato, é maçante, é repetitivo, é pesado. Pastor Luiz, enfadonho. talvez é por isso que não funciona em algumas igrejas. Sim. Porque não tem didática. Aí está. Porque não estudou, não fez o seminário, não aprendeu, entende? Talvez é por isso que não funciona. Torna peso para a igreja. Torna peso. E o ensino nunca deveria ser um peso para a igreja. O ensino é uma necessidade que causa prazer, crescimento e edificação. E nunca deveria gerar o contrário, um peso, uma carga, uma situação totalmente agressiva, pela ausência, claro, concordo 100%, né? E a matéria indica isso, né? A falta da valorização do ensino pela falta de uma didática. Com isso, até vemos crescimento no percentual dos que afirmam professar a fé evangélica, mas sem ensino e sem didática neste ensino, será que sabem o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? É uma pergunta que deixamos aqui no ar. Eu vou fechar, não vou poder mais avançar, porque são 10h04, só para passar bem rápido, o conteúdo do ensino. Aí eu peço que vocês leiam esse slide. Eu procurei trazer um material que nós usamos para cursos de discipulado com obreiros. Olha só, o conteúdo do ensino. As opções, né? É a EBD, quando ela pode, culto de doutrina ou outro culto semelhante, porque a palavra de Deus ela é insubstituível. Aí nós trabalhamos com experiências, testemunhos, são válidos, mas nunca podem substituir ou serem supervalorizados em detrimento do estudo da palavra de Deus e com didática.
O próprio Jesus falando com seus discípulos sobre a necessidade de serem frutíferos. Aí Jesus indica como ser frutíferos. Aí tem os exemplos bíblicos de discipulado. Eu fecho aqui, ó. Exemplos bíblicos de discipulado. Analisemos agora no Novo Testamento encontrados alguns exemplos para contribuir na fixação de princípios bíblicos já estudados e motivação no exercício de tão nobre missão a nós entregue por Jesus. O discipulado de Cornélio. Se tivéssemos tempo, meu Deus, seria maravilhoso falar sobre o discipulado de Cornélio, mas o meu tempo já, infelizmente, não me permite. Queria entrar em detalhes. Ó, que lindo! Tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. A conversão de Paulo. Como é que foi o discipulado de Paulo? Um dos mais impressionantes. Está aqui, ó. Jesus, que pena que o tempo foi embora. Meu Jesus, um exemplo maravilhoso. O discipulador Barnabé. Barnabé, pouca gente fala de Barnabé. Está aqui, ó. Tomei um tempinho para abrir para vocês entenderem como foi importante a vida de Barnabé como discipulador e as didáticas que ele lançou mão. E aí só vou concluir aqui agora. Discipular é uma tarefa muito gratificante, sem dúvida. Quando olhamos para uma vida e vemos que aquela pessoa que ajudamos no discipulado se tornou um instrumento para o reino de Deus, somos contagiados por tão grande alegria que isso nos inspira a fazer sempre mais. Aí temos um pequeno questionáriozinho, né, só para vocês fazerem uma reavaliação, nada mais, né? Qual é a essência do discipulado, qual foi o principal ocupação? Já dou as respostas. Isso aqui não é provinha, não, é só para ajudar a vocês fixarem a matéria. Que pena que o tempo não nos permite avançar, porque essa é a chave mais importante da didática cristã, que é participante da didática geral. Outra didática aí também é no João capítulo 15, né, pastor? A videira e os ramos, né? Aí, pastor, tive que gastar um mês falando disso. Um mês. Eu já ministrei para uma igreja na Argentina, nós fizemos uma série de 8 cultos, só falando da didática da videira. E essa é uma didática boa, porque pegar um assunto, explorar nele, e várias semanas, isso aprende. O negócio que muitas das vezes hoje o culto de ensino, uma semana eles falam uma coisa, outra semana falam outra, não aprende, entendeu? Olha, irmã Lucy, eu acredito que tem que ter uma linha, sabe? Para você seguir, sabe? É igual esse capítulo 15 de João aqui, ó. Isso aqui tá mastigado. Pronto. Isso aqui é só entrar no profundo aqui e deixar Deus fazer, entendeu? Deixa eu resumir, né? Me permitam entrar nesse gancho. Já estamos em 10 e 10. Meu Deus, como o negócio é lindo e gostoso quando a coisa começa a fluir. Baseado em João capítulo 15, ali é chamada didática da videira. O que nos ensina essa didática? Que Cristo nos chamou para que nós dessemos fruto, mas começando em dar fruto. Depois para dar mais fruto. Para depois dar muito fruto. Tá lá, bem claro. Eu vos chamei para que deis fruto. Mas que não fiquem por aí. Que vocês possam dar mais, mas para dar mais fruto tem que passar pelo processo da poda. Aí tomaríamos tempo para falar como é que funciona o processo da poda, para que a videira possa dar mais fruto. E depois da poda, ela, além de dar mais fruto, ela passa para o outro processo, que eu não vou dizer a vocês, está lá no texto. E aí o crente pode dar muito fruto. Aí encaixa-se direitinho lá com o Evangelho de Marcos, quando Jesus fala que nós fomos chamados para dar fruto a 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aí Jesus vai lá em João 14, verso 6 e deixa os discípulos doidinhos. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus está trazendo a didática do templo ou do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo, ó, e o lugar santíssimo. Aí Jesus junta tudo. Quer dizer o seguinte, ó, quando você me conhece como o caminho, como a entrada do tabernáculo. Falando da comunhão nossa para com Deus. Quando você me conhece como o caminho, você está na entrada do tabernáculo, você vai começar a dar fruto a 30 por 1.
E você então começa a dar fruto. Mas quando você aumenta o nível de comunhão para comigo, você vai me conhecer como a verdade que liberta. Aí você vai estar no lugar santo. Aí você vai começar a dar fruto a 60 por um. Aí você está dando mais fruto. Mas o meu objetivo é que você entre lá no lugar santíssimo para dar muito fruto. Aí você vai começar a dar fruto a 100 por um. Quando eu estou dando fruto a 30 por um, eu sou uma criança espiritual. Quando eu dou fruto a 60 por um, eu sou um jovem espiritual. Mas quando eu dou fruto a 100 por um, eu sou um adulto espiritual. Meu Deus! Tudo isso é a didática da videira? É a didática. Gente, eu queria ter tempo Olha, para pastor Luiz, explanar vocês. olha que Jesus falou aí que o vosso fruto permaneça. Aí Aí entra o tá. discipulado. Nós ganhamos Yes! as pessoas e elas vão embora porque não permaneceu o discipulado. Aí o fruto não permanece. Pastor As Lamin, pessoas cinquentinha aceitam para o senhor. Jesus. Cinquentinha. Cinquentinha para o senhor, sem negociar. Pronto. Obrigado. Fechou a aula sem uma gota de negociação. Não, ele jogou pesado agora. Ó. Eu pensei que era sua irmã Lúcia que estava jogando pesado hoje. Pastor Lamin, parabéns. Está aí, irmãos. Porque as E o pessoas estão pastor, deixando. e completando o que o pastor falou, e não esquecer que a videira é Jesus. Muitos começam a dar Eita. fruto, esquecem Aí que a está. videira é Jesus. Aí está. Porque tanta gente hoje está deixando as igrejas? Porque essas pessoas não estão conectadas com a videira verdadeira. Estão conectadas com outros propósitos. Estão Aí, olhando pastor até Luiz, mesmo para os. para fechar, aí ele vai falar: e vós já sois limpo pela palavra, conhecimento. E quando a palavra não é ensinada devidamente? E agora? E agora? Ó, E, meu povo irmãos? perece, né? Por falta de conhecimento. Gente, vou parar, porque não dá não. Pastor, eu também gosto muito do texto dos 5 pães e 2 peixes. Quando Ai, aquele irmã Maria menino, Madalena, que pena, irmã Maria. Queria falar, eu queria ter 15 minutos só para falar disso, a senhora fica impressionada. A pastor, didática eu dos aprendi, peixes e dos pães. eu Ali tem um aprendi, ensino. eu aprendi com esse texto que a nossa vida é uma preparação. Guarda isso aqui, ó. Pães está ligado à palavra. É o que eu posso dizer, à Escritura Sagrada, ao próprio Cristo que nos alimenta. E peixes está ligado a almas, vidas, a É. obra de evangelização. Queria ter tempo para falar sobre a didática dos pães e dos peixes. Mas Agora, nosso tempo olha que interessante, pastor, olha que interessante. não A conseguimos terminar essa multiplicação aula do hoje, não. pão, né? Pão é a palavra, peixe é alma, ok? Agora, quando se tem palavra e quando se tem pão, vai multiplicar o quê? O reino de Deus. As pessoas vão vir. Mas tem que ter palavra para você ganhar alma. Aí está. Irmãos, estão percebendo que as coisas de Deus são simples demais? Já está tudo aqui, ó. Aqui. O problema é que não se dá o ensino e não se mostra a didática para tirar o máximo do aproveitamento do ensino. Irmãos, que pena que a nossa matéria acabou hoje, mas tem muita coisa boa ainda para vocês observarem ou na apostila, nos slides, tá bom? Eu quero aqui me despedir de vocês temporariamente, vocês vão descansar da minha pessoa por uma matéria, e aí o evangelista Kleber vai estar aí com uma matéria, ó, daquelas. Eu ainda estou fechando entre duas matérias a próxima, mas até quinta-feira eu já terei já divulgado qual a matéria que o evangelista Kleber vai estar com vocês no dia 17 próximo. Me ajude com as suas orações, Quantas matérias mais faltam para o nosso bacharel? depende de quem entrou, porque o curso é rotativo. Eu vou colocar, eu não fiz isso na semana passada, eu vou fazer até quinta-feira, eu vou fazer a postagem da lista
das matérias do médio e do bacharel, para vocês terem uma Nós ideia de temos um grupinho localização. aí que começou esse bacharel, porque já tinha uma Isto, turma que isto, terminou, foram os formando, isto, e nós isto. Por temos um isso, grupinho aí que começou junto no bacharel. exato, exato. Por isso que eu vou postar a lista para que os alunos saibam se localizar. Eu tenho que fazer isso periodicamente, porque é normal que o aluno vai se perder no meio do caminho, mas eu até aqui não estou perdido no caminho. E nem fazer a controlo. matéria 2 vezes, né? E nem descansar, porque não estão querendo descansar, Não, não não, de estão jeito querendo maneira. terminar. Fiquem tranquilos, então, que eu estarei até quinta-feira postando aqui a listinha, aí você já vai ter uma noção exata, né? Eu sei que alguns têm o controle exato da caminhada, bem como aqui do meu lado, para que ninguém fique se sentindo desorientado. Não, nós estamos trabalhando com a máxima ordem possível para que o aluno do seu lado e nós aqui do nosso lado estejamos em harmonia com respeito àqueles que estão em andamento e aqueles que estão quase já finalizando o curso bacharel em teologia. Meus irmãos, eu quero agradecer a participação de todos. Que aula gostosa! Glória a Jesus! E que pena que terminamos, né? Essa matéria de didática tem muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a nos ensinar. Minha oração é que o evangelista Kleber seja poderosamente abençoado, usado, como tem sido, né? Para transmitir a próxima matéria, que até quinta eu estarei fazendo a divulgação aqui no grupo, para vocês terem uma ideia como é que vai ser a próxima matéria. Peço as vossas orações, repito, segunda-feira, dia 10, 8 da manhã, estarei fazendo um pequeno procedimento de umas 3 a 4 horas. Aí eu fico 2 dias fora do ar. Aí volta a funcionar a partir da quinta da semana. E aí estamos aí, trabalhando para fazer alguma coisa para Jesus. Mas voltaremos então dentro de alguns dias com a outra matéria depois do evangelista Kleber. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração, irmã Jeane, abrindo aí o seu áudio daquela fria cidade de Worcester. Eu já morei em Worcester, gente. Enquanto Boston estava com uma temperatura X, Worcester estava 5 graus mais frio. Meu Deus! Eu acho que Jesus sorri muito no inverno na direção de Worcester, né? Aí Jesus faz... Aí gela a cidade. Meu Deus, é uma É cidade... gelada aqui, pastor, que eu tive que pegar minha cobertinha e tampar meu pé, que eu não estou aguentando. Ou seja, o seu ritmo não está dando conta do recado. Meu Deus, eu Não, sei tá que é frio isso, mesmo, né? pastor. Hoje de manhã aqui em Eu já Boston morei... estava... Hoje de eu manhã já em Boston morei... estava 16. Meu papai, Tava quente para você, irmã Lúcia, porque aqui em Ustra tava 9, hoje 6 horas da manhã. Não, Worcester sempre foi mais frio, muito mais frio, mas é assim mesmo. Quem está na chuva é para se molhar. E tô doidinho ainda esse ano eu voltar a me molhar na chuva de Massachusetts. Até a chuva de Massachusetts era gostosa, gente. Aqui da Flórida não é que esteja sendo desagradecido, não. É uma chuva quente e úmida. Sai dessa Flórida. Jesus vai nos abrir as portas. Estamos batalhando, né, para até novembro estarmos de volta a Massachusetts. Irmão, Gianni esse nome engasga. Washkewitz. Ah, papai do céu. Deus vai me dar uma língua estranha. Isso é um palavrão enorme, então tá bom. Não, mas eu vou ter uma língua estranha que eu vou falar o seu nome. Tá ali o nosso irmão José Carlos. Obrigado, irmão José Carlos. Esse bonezinho me lembra o Kleber, um outro aluno, né, que estava conosco no básico, que também usava um bonezinho de uma alta simpatia. Agora, irmão José Carlos. Parabéns, irmão José Carlos. Nunca terei um boné igual a esse. Irmã Giane, por favor, nos despedindo em oração. Muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Próxima segunda, então, sem a aula, como eu já falei, e voltaremos normal no dia 17, próximo com o evangelista Kleber, com a próxima matéria. E já estarei trabalhando, claro, com o envio das apostilas para que não haja complicações para vocês terem acesso à matéria. Irmã Giane, nos agradecendo, por gentileza. Sim, ó Pai, continuando na sua presença, quero agradecer a Ti, Senhor, por mais essa aula, que o Senhor venha, cada palavra que foi dita aqui hoje, que venha cair no nosso coração e dar frutos, ó Pai. E cada palavra que foi dita aqui, que não vai ao ar, e sim que venha a nós, a nossa inteligência em nossos corações, Senhor. E também venho lhe pedir, ó Pai, te colocar em intercessão a vida do pastor Luiz Prestes,
que vai fazer esse procedimento na segunda-feira que vem, Senhor, que o Senhor já vai estar lá naquele procedimento, já com as tuas Glória a mãos Deus. curadoras Glória sobre a o Deus. teu filho, Senhor. Eu quero colocar ele e toda a família dele também nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo, e nós sabemos e nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor já fez. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada irmão aqui presente, por cada pessoa que esteja disponibilizando do seu tempo para esse aprendizado, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado por cada um, Senhor. Muito obrigada. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Amém, amém. Nosso lema para terminar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso compromisso e e disciplina. É necessário Necessário que que ele ele cresça cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Daqui a pouquinho já o link do vídeo para vocês assistirem. Deus os abençoe. Vejo vocês dentro de algumas semanas à frente, dia 17. Evangelista Kleber Tomás com vocês. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso, boa semana. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, bom